Muito bem, meus amigos, que o Senhor Jesus abençoe a todos abundantemente. Hoje mais um dia, mais uma mensagem abençoada do coração de Deus para o nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre duas figuras, dois homens de Deus, por assim dizer. O profeta velho e o homem de Deus. Qual a diferença entre o profeta velho e o homem de Deus? Ambos são profetas, ambos são homens de Deus. A diferença, uma conotação, uma linguagem, está em alguns detalhes que hoje nós vamos observar aqui, segundo o que o Espírito Santo propor para nosso coração aqui hoje. Vamos analisar a Escritura no livro de Salmo 24, aliás, Salmo 25, capítulo 25, versos 13 e 14. A prosperidade repousa a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. O salmista, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos fala de prosperidade, que ela repousa a sua alma. E que a intimidade do Senhor é para as pessoas que o temem, para aqueles que o temem. Nós temos também na Bíblia um ponto que nos diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que tem, ele pode ter todos os defeitos. O homem pode ter todos os defeitos que seguramente temos. Mas uma das qualidades primordiais para que os defeitos sejam corrigidos, sejam reduzidos, a principal qualidade é o temor. O temor do Senhor nos aproxima dele. Aqui o salmista diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós falamos de intimidade, uma palavra tão interessante que nós podemos analisar fisicamente. As pessoas que são íntimas umas das outras se tornam confidentes umas das outras, conhecedora do profundo das pessoas. Uma pessoa, quando chega a ser íntima da outra, ela adquire confiança, não é? E aquela pessoa então compartilha alegrias, tristezas, projetos, planos. Aquela pessoa íntima uma da outra, elas estão sempre crescendo juntas. Quando se pensa em algo bom, lembra daquela pessoa íntima, companheira. Então, nós temos esse detalhe, que o temor do Senhor nos faz termos uma boa sabedoria, uma grande sabedoria, o princípio da sabedoria, né? E que o temor do Senhor também nos aproxima de Deus. E vamos comparar o homem de Deus com o profeta velho. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 13. A história é grande e eu pretendo não alongar muito na leitura,
Porque a letra mata, meus irmãos. A grande verdade é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu estou sempre falando aqui que é importante conhecermos a palavra de Deus, mas sobretudo é muito mais importante ter uma comunhão com o próprio Senhor. Conhecer a palavra será um auxílio que teremos naqueles momentos em que nós nos prostramos de joelhos diante de Deus, e conhecedores da palavra fica mais fácil a compreensão das coisas espirituais. O grande problema, o grande perigo é que as pessoas querem se tornar cientistas das Sagradas Escrituras. Os homens querem recorrer sempre à razão para explicar o que a razão não explica. A fé, a razão não explica a fé. Por mais que exista uma coerência em estudos bíblicos, e são estudos espirituais importantes, a maioria deles, muitos deles são, mas muitos deles também são estudos científicos que o homem tenta explicar cientificamente, numa lógica, evidentemente por uma lógica, as questões bíblicas. Isso é uma armadilha perigosa. Temos que cuidar em conhecer a palavra de Deus, mas cuidar mais ainda em ouvir a voz do Espírito Santo. Em ouvir a voz do Espírito Santo. Eis aí uma grande diferença entre o homem de Deus e o profeta velho. Vamos analisar. Então, em 1 Reis, capítulo 13, no versículo 7, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então nós temos aqui uma história de um homem de Deus que executou uma grande obra, e o rei ficou satisfeito, por assim dizer, com aquela obra, e queria então que o homem de Deus retornasse à casa dele, se alimentasse lá, e o rei o premiaria, daria a ele, recompensaria. Pergunta é: que mal existe no rei que se sentiu então abençoado, que sentiu aquele homem de Deus havia levado uma bênção para o reino dele? Que mal teria o rei querer então, uma forma de gratidão, premiar aquele homem? Nós não vemos nenhum problema. Nós não vemos nenhum problema. Mas existia uma situação a qual o Senhor Deus já havia dado a ordem para aquele homem, para que ali ele não alimentasse, não voltasse pelo mesmo caminho. Então, independente de qual seja a ordem do Senhor, nós devemos saber o seguinte: a ordem que ele deu para mim, ele deu para mim. Ele não deu para Maria, nem para João, nem para Francisco, nem para Ricardo, nem para Patrícia, nem para José, nem para Federico. Ele deu para mim. A ordem que Deus deu para você, ele deu para você. É importante, por isso é importantíssimo nós termos uma sintonia com o Espírito Santo, para que nós venhamos saber o que é que Deus falou comigo, o que é que Deus falou com você. Nós precisamos saber o que Deus fala individualmente com cada um de nós.
Por isso é importante estarmos ligados com o Espírito Santo. É importante dobrar o seu joelho, em espírito, em verdade. Reconhecer, se analisar e ver se de fato você tem tomado atitudes que... Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Não sei, eu estou confuso. Então busque em Deus uma resposta. Jejue, ore, se esmere, mas não tome atitudes antes dessa resposta vir. A diferença do homem de Deus é essa. A diferença do homem de Deus é essa. Vamos continuar a leitura. Na sequência, nós temos no versos 11, diz o seguinte: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei contaram a seu pai. Perguntou o pai: por que caminho foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que viera de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comereis pão, nem bebereis água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por onde fostes. Tornou-lhe também: eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Está escrito aqui na Bíblia. Isso me faz lembrar, me faz refletir, meditar as falsas profecias que hoje são muito comuns, muito corriqueiras dentro do meio cristão. Pessoas tomadas por emoção profetizam deliberadamente, têm feito as profecias como se fosse um supermercado, uma compra, um objeto a ser comprado numa vitrine. E com isso tem levado pessoas a mortes físicas e espirituais. Isso é um sintoma de um profeta velho. Isso é um sintoma de um profeta velho. Aliás, existe o profeta velho e o velho profeta. O profeta velho é esse profeta que já se deixou levar pelas circunstâncias. Já não tem mais cuidado com as coisas espirituais. Já não busca mais no Senhor a direção. E muitos deles, por estarem então arcaicos, digamos assim, na sua fé, na sua velhice espiritual, muitos deles é tomado por um sentimento de inveja. Aqui a Bíblia não fala que o profeta velho teve inveja, mas se fosse considerar essa possibilidade, digamos então que estaria com inveja. Ou teria sido enganado. Ele se deixou enganar por emoção de saber que ali houve um profeta que fez uma obra.
querendo agradar, trazer aquele profeta para perto, ele acabou mentindo. Olha o perigo da mentira. Não é? E aí vamos continuar. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que dissesse: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do profeta o que fizeste voltar a haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Então nós percebemos aqui que o profeta velho, ou melhor dizendo, o homem de Deus se deixou levar pelo profeta velho. Duas questões. Primeiro, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Deus não vai dar uma ordem no meio do caminho e mudá-la. O Senhor Deus, Ele não é como nós, homens, que estamos sujeitos a mudar de ideias a qualquer momento, constantemente. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é capaz de saber o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe muito bem. Então ele não sofre, digamos assim, desse tipo de defeito, de problema. Então se ele manda, a palavra dele, ele não fica trocando de palavras, de ideias. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquele homem de Deus não teve temor, nem é medo. Medo é diferente de temor. Medo, aquela pessoa às vezes tem medo. Eu tenho medo que isso aconteça comigo. Agora o temor, ele está atrelado ao respeito. O temor está atrelado à consideração. O temor está atrelado àquele sentimento de não querer decepcionar. Está atrelado àquele sentimento de submissão. O temor, ele traz todos esses sentimentos, essas sensações, as atitudes do ser humano. É possível que um novo convertido se torne um profeta velho rapidamente. É possível que um homem de Deus abençoado se torne um profeta velho. Então nós temos que entender o que somos. Ou o que queremos ser, melhor dizendo. Profetas velhos ou homens de Deus. E mulheres de Deus, evidentemente. Se andarmos segundo o conselho que Deus nos dá, seguramente estaremos sempre pisando nos passos do Senhor Jesus, andando nos passos do nosso Senhor. Se nos deixarmos levar pela fé de outro, pela opinião de outro, ou pela palavra de outro, ou de outros, estaremos então pisando em ovos e correndo um risco sério, grave de morte. E temos que tomar cuidado quando falamos da palavra morte, porque às vezes a morte não é física, não é material. Na maioria das vezes a morte é a morte espiritual. A pessoa morre espiritualmente. Pessoas ficam cegas na fé. Pessoas que são dadas tanta letra,
que o Espírito Santo já não acha mais espaço no coração dela. Nós temos que atentar os nossos olhos para a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos que conhecer sempre o desejo de Deus para a nossa vida e buscar de todo o nosso conhecimento, nosso entendimento. Mas temos que ter ouvidos sensíveis à voz de Deus através do Espírito Santo. E temos que tomar cuidado, porque às vezes a voz de Deus, na maioria das vezes, a voz de Deus é contrária a uma vontade própria nossa. E aí nós optamos em fazer a nossa vontade e não seguir a voz de Deus, o mandamento, como o homem de Deus fez. Eu imagino que ele estivesse ali com fome. E aquela palavra do profeta velho veio de encontro ao que ele desejava, que era comer e descansar. Tanto é que ele estava debaixo de um carvalho, descansando. Isso mostra que, de fato, a vontade dele era uma. Ele foi obediente até certo ponto. E aí, quando veio uma mentira, o desviou. Saiba que os projetos de Deus para o nosso coração são pessoais. Ele fala de uma forma pessoal. Mas como chegar? Qual difícil, qual situação complicada, como vou saber que é a voz de Deus? Busque, se esmere, mas sobretudo, creia de todo o coração que Deus irá responder. Eu desejo a todos um dia abençoado, ou uma noite abençoada, uma madrugada, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas enfim, uma vida abençoada. Que o Senhor Jesus te abençoe e vos guarde para todo sempre. Até a próxima e amém.